pessoal, olha o Pastor Raul aqui. O que eu tenho para vocês? Vamos conhecer a formação em teologia do nascido de novo, isso mesmo. Pessoal, trata-se de um curso que ele foi idealizado para preencher, para atingir alguns objetivos. Primeira coisa, ele tinha que ser um curso de baixo custo. Segunda coisa, ele tinha que dar uma base teológica sólida para você. Então ali você vai aprender todos os aspectos teológicos e ter uma base concreta. Ele foi idealizado para ser um curso onde você estuda, onde? No teu tempo livre. Então não é um curso por turmas, onde você tem horário de aula, tudo, não. Se você tem 1 hora para estudar hoje, você vai estudar 1 hora. Se você tem 10 minutos, você vai estudar 10 minutos. E assim por diante. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas não fazem teologia justamente por não ter tempo para estudar. Outra coisa, pessoal, esse curso é um curso que mesmo depois que você se formar, o teu usuário e senha fica válido para você ter acesso não só ao material do curso, mas aos updates que o curso vai ter. Porque a nossa ideia é ter um relacionamento com você e te nutrir teologicamente. O nosso curso ele vai abordar todas as áreas teológicas. Então você vai aprender o que é a Bíblia, como a Bíblia é dividida, como ela funciona, de onde ela veio, quais são os textos-fontes da Bíblia. Você vai aprender, além de como funciona a Bíblia, do que é a Bíblia, você também vai aprender o quê? A extrair o conhecimento bíblico corretamente. Por quê? Porque muitos pensam que é só pegar um versículo que trata de um assunto, ligar para o outro e você já tem base bíblica. A coisa não funciona assim. Nós temos regras para interpretar a Bíblia. Nós temos regras de exegese, regras hermenêuticas, o contexto do capítulo, o contexto do capítulo no livro, o contexto do versículo dentro daquele capítulo e dentro daquela história. Nós temos o contexto histórico, você vai aprender a história bíblica, a arqueologia e geografia bíblicas. Para quê? Para ter uma ideia do pano de fundo histórico e cultural do que aconteceu. O panorama bíblico que vai te dar um pano de fundo da civilização da época, onde você vai entender o porquê determinadas coisas aconteciam daquela maneira e vai conseguir discernir como isso importa para a tua vida hoje. Ou seja, aí além de extrair o conhecimento bíblico da maneira correta, meu querido, você também vai aprender o quê? A aplicar esse conhecimento bíblico da maneira correta na tua vida. Você vai entender os 3 aspectos da lei, o aspecto civil, o aspecto religioso, o aspecto moral, qual serve para nós hoje, como aplicar determinada palavra da Bíblia, determinado trecho da Bíblia. Sim, porque nós não podemos esquecer que existe todo um contexto da época da Bíblia, ou seja, que as coisas aconteceram. E você vai conseguir fazer isso e ver o que aplicar na tua vida. Além de aprender a aplicar a palavra de Deus na tua vida, você vai aprender o que? A transmitir. Por isso que eu digo que a teologia é para todas as pessoas. Por quê? Porque a teologia vai te ensinar como extrair, como aplicar e como o quê? E como transmitir a palavra de Deus corretamente. Você vai cumprir o ir de pregar o evangelho a toda criatura da forma correta. E é isso que o nosso curso oferece. Então você vai aprender plantação de igrejas, missiologia, evangelismo, você vai aprender a parte filosófica da fé cristã, você vai conhecer os escritos de Agostinho, você vai estudar todas as áreas teológicas onde você vai ter uma base sólida para você não subir no altar e soltar aquele monte de borracha. Porque a gente sabe que 90% dos pastores hoje que cometem erros em cima de altar é porque eles não têm uma base teológica. Então eles pegam palavras que não estão tratando daquele assunto na Bíblia e fazem uma verdadeira macarronada. E a palavra de Deus é ordem de essência e não macarronada. Bom, vamos...